Vamos para a coletiva de Fred e depois a coletiva de Roger Machado. Fred já está falando. Boa noite, Fred. Obrigado pela presença. Começamos com a pergunta do Cícero Melo, da Fox ESPN. Como é que você analisa a atuação do Fluminense e o que representa para você a classificação às quartas de final da Libertadores? Boa noite a todos. Cícero, eu acho que essa classificação para a gente, se a gente for analisar os dois jogos, a gente fez lá no Paraguai um grande jogo, com várias oportunidades, com domínio total do jogo, né, muita superioridade. Hoje a gente conversou para a gente entrar sem pensar muito na vantagem, mas é lógico que a gente respeita muito o Cerro, a gente sabe como é que essa competição ela é difícil, e a gente tentou ser o mais sólido possível, e mesmo assim a gente não deu tantas oportunidades para eles. Tudo bem que a gente criou pouco, mas se a gente for analisar os 180 minutos, nós ganhamos, nós classificamos com um placar agregado de 3-0. Então, acho que foi uma grande classificação, né, maiúscula. E a gente sabe que agora a gente tem que melhorar ainda mais, porque eu acho que o Barcelona, das equipes aí que vão se trombar aí nas quartas de finais, eu acho que o nosso adversário é um dos favoritos, um dos melhores, e a gente vai ter que aumentar o nosso nível de intensidade, técnico, de competitividade, para a gente passar para a semi. Aline Nastari, da TNT. Já deixo claro uma coisa, tá? Sobre Fred. Deixou claro de que o Fluminense não criou muito. Ele deixou claro isso, que o Fluminense não cria muito. E outro ponto. Além dele ter deixado claro que o Fluminense não cria muito, ele sabe que o desafio com o Júnior com o Júnior, ó, com o Barcelona é maior. TNT Esportes. Fred, durante a pandemia, o termômetro da torcida acaba sendo a rede social, já que eles não estão no estádio. E o torcedor tem criticado o desempenho do time, apesar da equipe seguir em todas as competições. Que tipo de avaliação você, que é ídolo do time, integrante desse elenco, que conhece bem esse torcedor, consegue fazer de todo esse contexto? Acho que se o torcedor tivesse aqui no estádio, né, eles iriam nos incentivar do início ao fim, que é o perfil da nossa torcida. É a torcida que vibra, que apoia, e a torcida que sabe quando principalmente esse perfil que nós criamos aqui já há quase 2 anos, quando a gente não está bem tecnicamente, a gente vai na raça, a gente vai na garra, na entrega, e é o que está acontecendo. Nós estamos aí em 3 competições muito fortes, né? Copa do Brasil nas quartas, classificamos hoje para a semifinal. A gente entende o grau de cobrança do nosso torcedor, que quer sempre o melhor. Mas conhecendo a minha torcida, eles mesmo sabendo que a gente pode evoluir, eles estão contentes com a classificação, estão orgulhosos da gente. E como eu falei, é difícil se a gente for analisar só um jogo. A gente tem que analisar os 180, né? Porque se a gente perdesse 2-0 lá e ganhasse aqui de 1-0, não classificaríamos. Nós passamos ganhando de 3-0 e lá foi uma linda exibição, muito bom mesmo. Então é isso. A gente vai ter aí agora poucos dias para treinar, né? Tem a América no domingo, quarta-feira já tem o Barcelona, mas nós vamos treinar para evoluir. E com essa resposta, você também atendeu aqui ao questionamento do Vitor Lessa, da Rádio Globo, que abordou o mesmo assunto. Próxima do Felipe Siqueira, do GE Globo, também do Gabriel Amaral, do Raiz Tricolor. Os dois falam sobre o mesmo tema. Foi seu quinto gol na Libertadores. Depois de um grande início de temporada, você só havia marcado um gol nos últimos 11 jogos. Mas hoje voltou a marcar e foi eleito o Best of the Match, aí, o melhor do jogo. A busca por esse título da Libertadores te motiva de uma forma diferenciada esse ano? A Libertadores é especial, a gente sabe a importância que ela tem para nós tricolores, o tamanho que ela tem. É a maior competição que todos os clubes da América do Sul disputam. É lógico que a gente tem que aumentar, né, alguma coisa para chegar. Nós já tivemos momentos que a gente reclamava porque a gente ganhava e jogava mal e perdia.
já tivemos um momento de questionamento, isso internamente falando, que a gente jogava mal e ganhava. O que a gente tem que encontrar é o equilíbrio, né? E no final das contas, o mais importante é a gente evoluir sempre, né? Isso aí a gente está treinando à medida do possível. Na verdade, com a sequência de jogos que a gente acaba destreinando e a gente vai tentar evoluir. Ninguém se cobra mais do que a gente, mas pô, eu gostaria que vocês tivesse pelo menos uma pergunta para enaltecer, que tem mais de, se eu não me engano, 12 anos que o Fluminense não classifica para a quarta da Libertadores e da Copa do Brasil. E todas as perguntas desde lá de fora estão sendo só para... Eu entendo, porque realmente a gente tem que evoluir, mas... E eu também quero que o time jogue bem, né? Porque o time jogando bem, eu vou ter mais chance de fazer gol. Mas que a gente olhe também pro lado bom, né? Fred, só para deixar claro, primeiro, a pergunta que a minha pergunta de Felipe Siqueira abordava o mesmo tema, mas a minha, que ele leu, o cara que tá lá lendo, leu a do Felipe Siqueira. A minha, vou até ler aqui para vocês, que abordava um outro lado ali ainda também, que era sobre você está com um gol nos últimos 11 jogos. Você estava, né, com um gol nos últimos 11 jogos, sendo que antes tinha a média de quase um gol por jogo na temporada. Atribui isso à parte física ou a outro motivo, essa queda? Então, assim, eu falava mais do porquê que ele acha que ele tá fazendo menos gols, sendo gol hoje foi de pênalti. O Felipe Siqueira tinha ido mais pra esse lado, enfim, a gente manda a pergunta pra alguém ler, então o cara preferiu ler a pergunta do Felipe Siqueira. Mas Fred falou um negócio assim, parece até que eu combinei. Valeu, Fred. Valeu, tamo junto. Combinei aqui e você fez certinho no coletivo. Parece que eu fiz isso, porque eu tinha falado isso aqui antes. A impressão que deu é que o Fluminense foi eliminado pelo Criciúma na segunda fase, pelo Avaí na segunda fase, terceira fase da Copa do Brasil. O Fluminense está nas quartas de final e tem uma geração que nunca viu isso. Então, é o que eu tô falando. Não é... Quando é com o Roger, principalmente, com todo o cenário, a gente tem que chegar lá e falar, mas olha só, muito bom, classificamos, que felicidade, uhul. Agora, tem jogo semana que vem. Como é que a gente vai fazer? Porque com esse futebol a gente não passa. E Fred tá falando isso na coletiva. Ele tá sendo bem claro com isso, falando, olha só, a gente precisa melhorar para chegar ao título, a gente precisa melhorar. O que a gente jogou não vai levar a gente... Enfim, ele falou isso na coletiva. A impressão que dá é que o Fluminense tá fora da Sul-Americana. Sharp, do Antenados na jogada. Fred, como ter grandes perspectivas de ir mais longe na Libertadores? Os torcedores já falam, é inevitável, um possível Fla-Flu na semifinal. Pode motivar ainda mais esse elenco? A nossa motivação agora na Libertadores é o Barcelona. Porque... Ô Diogo, o que tu falou no comentário, sua pergunta foi boa, mas a gente sabe a postura do Fluminense, são sensíveis demais a críticas. Cara, só pra deixar claro, não é o Fluminense que lê essa pergunta não, tá? É a Conmebol. Então o cara provavelmente ganhou tempo, só pra deixar claro, não é o Fluminense que vetou a pergunta não. Pelo menos eu acho que não, né? Como eu falei antes, o Barcelona é uma equipe que tem muita qualidade. E acho que a gente vai enfrentar muita dificuldade contra eles. A gente tem que evoluir muito para poder passar. Mas a gente já demonstrou nessa competição, né, que quando a gente tem que mostrar personalidade, a gente tem que mostrar que a gente precisa se impor tecnicamente, fisicamente, emocionalmente. A gente fez isso aí contra o River aqui, contra o River lá, que a gente tinha que ganhar para passar, né? Nós ganhamos de 3. E o Fluminense é isso aí. Eu sei que os verdadeiros estão ao nosso lado, confiam e vão estar nos apoiando sempre. E a nossa motivação agora é evoluir para pegar o Barcelona. Aí não, os verdadeiros, aí não. Aí os verdadeiros é o discursinho de que quem está criticando nesse momento não é verdadeiro, né? Era um Nigre Praz, do saudaçõestricolores.com. O Fluminense teve agora uma sequência de jogos decisivos na Copa do Brasil, tendo que buscar o resultado, e na Libertadores, podendo apenas administrar o jogo. Diante de cenários opostos, o que você, como capitão e referência no time, procurou passar para os jogadores mais jovens? Cara,
essa conversa de jogador mais jovem, jogador mais experiente, eu não acredito muito nisso, assim, apesar da gente tentar dar tranquilidade e tudo, mas quando coloca a camisa do Fluminense, os mais jovens são obrigados a terem uma bagagem, uma experiência, e nós mais experientes, mais veteranos, nós somos obrigados a correr como os meninos. Então colocou a camisa do Fluminense, não tem idade, não tem história dentro do clube, não tem nada. Ali vai todo mundo ser cobrado igual, inclusive entre a gente, mas a gente sabe, às vezes tem um mais velho que tem um perfil que sente alguma coisa a mais, tem outro que é mais tranquilo, que gosta de pressão. Então a gente vai catando ali, traçando o perfil de cada um e vai motivando, jogando para cima, cobrando da forma que a gente vai se conhecendo no dia a dia. E a gente já é uma família, a gente já se conhece há muito tempo. E eu acho que a gente está passando o que todos os clubes no Brasil já passaram, né? Momentos muito bons, momentos mais ou menos, momentos baixos, e vai ser essa gangorra aí, porque o futebol é assim. A gente tem que estar sempre querendo melhorar, mas quando a gente enfrenta momentos de dificuldade, é bom também passar por eles ganhando, classificando, faz parte. Vamos para as duas últimas perguntas. A primeira é do Daniel Kaiser, da Antena Esportiva. Desde a sua volta da lesão, você tem recebido poucas bolas na área e vem saindo muito dela para buscar o jogo. Qual vem sendo a maior dificuldade para você nesse período? Porque o time não tem te encontrado com a facilidade de antes? A gente está sofrendo para criar, e isso aí, a responsabilidade ela é minha também. E o que me incomoda realmente não é ficar sem fazer gol. O que me incomoda é a gente não criar, eu não dar um passe, eu não puxar uma marcação. E o que a gente está tentando fazer está sendo na fala, né? Na orientação ali dentro de campo. Entra, encosta em mim para eu não ficar muito sozinho. Faz o facão aqui nas costas. Eu tô tentando fazer alguma coisa para, junto com meus companheiros aí, para a gente estar surpreendendo o adversário e voltar àquela fase de criar jogadas toda hora para ter várias finalizações. Porque a gente sabe, né, que se aparecer uma oportunidade ali, a gente vai matar o jogo. E a última pergunta do João Santoro, do portal Esporte News Mundo. Gostaria que você falasse sobre suas atuações na Libertadores desse ano. São 5 gols e 2 assistências em 7 jogos. E como fazer para não perder o foco nas outras competições, já que o duelo diante do Barcelona é semana que vem. Sim. Aí vai ser mais a programação da nossa comissão. A gente não Será sabe que vai poupar contra o quem vai América? jogar domingo ou se a gente vai treinar para jogar quarta. A gente sabe que no brasileiro... Fred tá falando jogar quarta, mas se eu não me engano, o jogo contra o Cerro, o jogo contra o Barcelona não é na quarta não, né, que vem. Ó, o Fluminense é no dia 12 e no dia 19, é na quinta-feira o Fluminense. É uma competição também que a gente não pode abrir muito mão do campeonato, né, pra gente estar no bolo lá de cima. Mas, ao mesmo tempo, eu lembro no início no sorteio, participei do sorteio da Libertadores, eu falei que é quase impossível jogar todos os jogos, né? Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro, tá em alto nível, até pelo perfil que a nossa equipe tem, de muita briga, de muita entrega. Mas, assim, o que a comissão determinar, nós vamos fazer. Mas esse é o nosso calendário, a gente não reclama, a gente só agradece a Deus aí, porque nós estamos graças a Deus, disputando essas 3 competições e vamos dar a vida aí para fazer o melhor possível dentro dessas 3 competições. Muito obrigado, Fred. Bom descanso. Esse é o Fred, Best of the Match, o homem do jogo de Fluminense e Cerro Porteño no Maracanã. Na sequência, Vamos pular aqui para Roger. Como você projeta o confronto com o Barcelona de Guayaquil, tendo que decidir a vaga para a semifinal fora de casa no Equador? Boa noite. Boa noite. Todo o material detalhado, toda a avaliação do adversário, né, já está sendo preparada, né, mas nesse momento ainda não projeto. Projeto nosso jogo do final de semana pelo Campeonato Brasileiro
e aproveitar para comemorar um pouco a classificação para essas quartas de final, né? A partir dos momentos, dos dias que antecederão o jogo, a gente passa a projetar essa partida e é importante para a gente. Aline Nastari, da TNT Esportes. O Fluminense Só segue... pra deixar claro, tá? Claramente não é. É claramente o jogo mais importante e tal. Mas ele não pode falar isso e falar que tá cagando pro América Mineiro, principalmente depois de ter perdido as últimas 2 rodadas, né? Enfim, então sempre gosto de destacar aqui coisas que você não pode pensar e coisas que você não pode pensar, mas você não pode falar, né? Em 3 frentes: Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Ainda assim, isso não parece ser suficiente para o torcedor que vem criticando o trabalho muitas vezes. Por que você acha que isso tem acontecido? Que eu acho que o nível de exigência no futebol brasileiro é sempre alto, né? E o torcedor quer sempre que vença e dê sempre espetáculo. Tá no seu direito. Agora, a gente que trabalha do lado de cá sabe como é difícil estar em 3 frentes e estar competindo nas 3 frentes. Mas eu trabalho há 30 anos no futebol e a avaliação definitiva do jogador de futebol é só depois que ele para. E a avaliação definitiva do treinador de futebol é só depois que ele morre. Porque ao longo da trajetória, a hora a gente vai ser competente, a hora vai ser incompetente de acordo com os resultados. Não tem nada de errado, só faz parte de como as coisas funcionam no nosso meio. Felipe Siqueira, do GE. Roger tá tanto o Roger quanto o Fred, né? Estavam num ritmo, numa marcha lenta, né? Enfim, vamos lá. Globo. O Fluminense passou pelo Cerro com 2 vitórias e agora pega o Barcelona nas quartas, um time que vem em fase bem superior à da equipe paraguaia. Que pontos que você acha que o Fluminense precisa evoluir para aumentar as chances de sair vencedor no próximo confronto? Como eu respondi na primeira pergunta, ainda não há tempo para parar, para pensar no adversário, porque sábado nós temos jogo no Campeonato Brasileiro e se não vencermos, né, a gente sabe que as críticas voltam. O jogo no Brasileirão... Gente, mas a galera tá tudo antecipando um dia, porque Fred antecipou um dia da Libertadores e meteu um sábado, agora tem jogo no Brasileirão, mas do América é domingo, pô. Na medida do tempo, quando se aproximar do jogo, a gente vai detalhadamente avaliar o nosso adversário, mas a gente já sabe que é um grande adversário. Assistir aos jogos, né, com um olhar não de análise, mas vi os 2 jogos do nosso adversário do Barcelona contra a equipe argentina. Sei que tem uma equipe que joga muito bem com a bola no chão. Vitor Lessa, da Rádio Globo. Roger, era importante confirmar as classificações para a Copa do Brasil e Libertadores até para dar mais tranquilidade. O nível de exigência, no entanto, vai subir a partir de agora. Você acha que o rendimento que a equipe vem apresentando será suficiente para vencer os próximos adversários? A gente fez parte de um grupo difícil em que muitos afirmaram que nós teríamos dificuldade de ser competitivo dentro desse grupo. A gente classificou em primeiro. Passamos vencendo o Cerro nos 2 jogos, né, e gradativamente, pela fase da competição, as dificuldades vão aumentar. O mês de agosto é definitivo, né, muito importante para a gente. Vamos buscar elevar o nível, competir cada vez mais, e tornar essa disputa igual para que a gente tenha a condição de almejar a próxima fase. Silene Fernandes, do canal Flu News. Roger, diante do que vinha sido falado, se esperava um time um pouco mais agressivo. O que houve com o Fluminense na sua visão, que estava um pouco apático e ficou esperando o adversário em seu campo? Não esperamos o adversário no nosso campo. O adversário buscou nos envolver porque tinha a dificuldade e a diferença no placar. Nós fizemos um jogo duro. Quem passa por essa fase não tem facilidade. Vencemos os 2 confrontos, de 2-0 e 1-0. O resultado no agregado foi 3-0. Não dá para a gente imaginar que diante de um adversário
forte nessa fase da competição, a gente vai dominar sempre o jogo. Eu acho que nós fizemos um bom jogo e classificamos com mérito. Gostaria de poder comemorar um pouquinho a classificação para as quartas de final, né, e saborear um pouco. E essa passagem que para a gente é muito importante, né, mas né, a gente ainda precisa, né, explicar, né, o porquê das coisas, como as coisas acontecem dentro de campo. Né, aconteceram da forma como a gente imaginava, jogo duro, né, que nós passamos com virtudes. Sharon Nigri Praz. O Fluminense vinha de 3 derrotas e agora emplacou 2 vitórias que garantiram as classificações. De que forma isso pode aumentar a confiança do time para as quartas de final e para a sequência das outras competições? Toda vitória aumenta a confiança do time, né? Assim como toda derrota tira a confiança do time. É importante a gente estar nesse viés de crescimento nesse mês, que é muito importante para a gente. Pergunta do Daniel Kaiser, da Antena Esportiva. Parabéns pela classificação. Roger, apesar da vitória, o time apresentou certa dificuldade para criar boas oportunidades de gol. Te preocupa essa dificuldade para a sequência da Libertadores e da Copa do Brasil? São as competições onde o desafio deve ser maior nas quartas? As dificuldades elas sempre vão haver. Nós não estamos jogando contra qualquer adversário. Nós não vamos dominar o adversário o jogo inteiro. E o adversário tinha que tirar uma diferença de 2 gols que tinha dentro da sua casa. Nós vencemos o segundo confronto, vencemos o primeiro e o segundo, classificamos com mérito. Novamente, eu gostaria de poder desfrutar um pouco, né, da passagem, né, que me parece que foi muito importante. Gabriel Amaral, do Raiz Tricolor. Você escalou o mesmo time nos últimos 3 jogos, mesmo com a atuação ruim em Criciúma no primeiro jogo. Qual a diferença que você viu no time de hoje em relação aos jogos da Copa do Brasil? Eu vi um time buscando e não desistindo do jogo até o último minuto, né, competindo, né, tendo coragem e confiança para jogar. Assim como nós tivemos no jogo contra o Criciúma, fora de casa, que nós fomos derrotados porque o adversário naquele dia foi mais competente que a gente. Apenas isso, né? E não era porque da derrota que a gente faria ter arrasado e mudaria tudo, né? Então a diferença substancial é que nós jogamos bem os outros 2 jogos, esses 2 últimos jogos. Peraí. Aí é importante a gente pontuar. Olha só como é que o VDM atua. Ele começa abrindo a resposta falando que hoje quis mais jogo, hoje quis não sei o que, não sei o que lá. Aí ele deve ter percebido que era uma comparação entre o jogo do Criciúma e o jogo de hoje. Não é que só a diferença é que jogou bem. Não, a diferença é que o Fluminense de fato não quis jogo em Criciúma. Não jogou muito bem lá. Dá pra voltar aqui, ó. E um time buscando e não desistindo do jogo até o último minuto. Hoje foi um time buscando e não desistindo do jogo até o último minuto. Em Criciúma então não foi, né? Porque eu perguntei a diferença. Né, competindo, né, tendo coragem e confiança para jogar. Assim como nós tivemos no jogo contra o Criciúma, fora de casa, que nós fomos derrotados porque o adversário naquele dia foi mais competente que a gente. Apenas isso, né? E não era porque da derrota que a gente faria ter arrasado e mudaria tudo, né? Então a diferença substancial é que nós jogamos bem os outros 2 jogos, esses 2 últimos jogos. O David Sharp, do Antenados, na jogada, diz que grande parte da torcida do Fluminense considera esse elenco o melhor da história recente do clube. Mesmo com resultados positivos, como as das classificações nas Copas do Brasil e Libertadores, por que o time tem dificuldade em jogar bem tecnicamente? Porque nós não temos um time de jogadores habilidosos, né? Nós temos jogadores técnicos, né, que competem pela bola. Na última coletiva eu disse que a torcida podia esperar um time competitivo, que quando tivesse condições de jogar, ia jogar, e quando não tivesse, brigaria pelo resultado. É o que tem acontecido e tem nos dado a vantagem na maioria dos jogos. Última pergunta do João Santoro, portal Sport News Mundo. Com o Flu classificado, o time vai seguir em uma batida forte, estando em 3 competições.
Nos mata-matas, a equipe vem mostrando um equilíbrio maior do que no Campeonato Brasileiro. Na competição nacional, precisa voltar a vencer. Como fazer para equilibrar a equipe nessas Gostei. frentes, já tendo o jogo domingo contra o América e depois a Libertadores contra o Barcelona? Continuar motivado e confiante e agora voltar às atenções do brasileiro. É isso que nós temos que fazer. Aí já finalizando, pedir desculpa que eu estou um pouquinho abatido porque eu tomei a vacina e ela me fez um efeito hoje. Tá explicado. Me tirou um pouco a energia no final do jogo. Boa noite. Melhoras, esse é o treinador Roger do Fluminense. Pô, agora tá explicado, cara. Tô rindo, mas só pra deixar claro, tô rindo, pô. O Roger tava numa velocidade, meu amigo, inacreditável. No processo de virar jacaré, pô. Não, ele tava numa velocidade inacreditável. Tá, agora pelo menos explicou, pô. Só pra poder finalizar. Ele no final aí não deixa claro, não responde se vai priorizar, se vai fazer nada. E sobre questão dos jogadores, de fato, o que eu falei da última pergunta era porque o Fluminense tem um problema nesse momento, que é, ele tá em 2 competições que de fato são as mais importantes do ano, mas não pode dar mole no Brasileirão, é 12º no Brasileirão, se eu não me engano, então, né, o Fluminense não pode se dar ao luxo de perder pro Palmeiras fora de casa? Pode, mantendo nas outras competições, pode. Agora, não pode perder pro Palmeiras, pro Grêmio e depois ainda perder pro América, mesmo fora de casa, né? Precisa pontuar no Brasileirão, mas é claro que eu troco a pontuação do América pela pontuação contra o Barcelona. Só que eu não tenho essa certeza, isso não é um contrato só que você assina, né? Mas, de fato, vai precisar ter essa dualidade aí.